Boa noite, o Ideias da Aldeia está começando agora. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com a atriz, diretora de teatro e contadora de histórias, Carla Martins. Boa noite, Carla. Boa noite, Vássia. A Carla, além de já ter rodado boa parte do estado com suas contações de histórias, subiu aos palcos este mês para contar trechos da Revolução Acreana na ópera Quiri, a Luta de um Povo. Carla, como é que foi essa experiência da ópera? Porque o que a gente tem escutado é que foi um espetáculo que marcou muito o meio artístico aqui. Algumas pessoas nunca tinham tido antes a oportunidade de participar de um espetáculo tão grande como esse. Como é que foi para você? Bem, foi uma experiência para mim como artista primeiro, né? Muito instigante. Mesmo eu tendo trabalhado um bom tempo fora daqui do Acre, eu nunca tinha trabalhado numa produção deste tamanho, né? Cerca de 200 pessoas envolvidas, um palco sendo dividido por um corpo de baile, por um coro, por protagonistas, tendo uma orquestra num fosso, enfim. Foi uma experiência instigante, inovadora, com certeza. E claro que marca um momento na história do teatro, da música, das artes plásticas acreanas, da dança, sem dúvida, pelo tamanho que ele tem, né? A gente acabou de ver um espetáculo enorme pelo tamanho da produção, essa quantidade de gente envolvida, quantidade de patrocinadores. Eu acho que foi a primeira vez que a gente teve um evento cultural patrocinado por nomes tão fortes dentro da cultura nacional, como são a Petrobras, Correios, e esses nomes todos que base, enfim, esse pool, o próprio governo do estado, esse pool. Então, acho que marca pelo esse tamanho, né, pela possibilidade, por esse casamento entre músicos de fora, músicos daqui, cantores de fora, cantores daqui, com certeza. Carla, eu lembro que a última vez que nós conversamos, foi há 4 anos, para a revista Outras Palavras, você me disse na época que para você o teatro de verdade estava na rua. E essa tua defesa fazia com que você fosse alvo de muitas críticas, né? Você continua acreditando nisso? O teatro de verdade está na rua? Eu continuo acreditando nisso, Vássia. Na verdade, não é que o teatro está na rua, mas um dos lugares que o teatro deve ocupar, e acho que não só o teatro, as artes, mas o teatro em especial, é as ruas. São os espaços abertos, é a possibilidade de ampliar a quantidade de pessoas que podem ter acesso a apresentações. E com isso a gente poder ter um espetáculo que possa acontecer numa praça, num pátio, no meio de uma rua, e às vezes até dentro de um espaço fechado, não convencional, como é o teatro. E isso são experiências que têm acontecido nos últimos 10 anos, muito fortes aqui no Brasil. O que é mais difícil aqui no Acre, Carla? Porque a gente nota assim, essa última semana nós tivemos uma agenda bem extensa, né? Nós tivemos a ópera, o Antônio Nóbrega, o Mapinguari Blues, que é uma banda daqui do Acre, tivemos Sonora Brasil, Mestre Salustiano, enfim, foram várias apresentações, coisas que é atípico, né? Porque não é hábito a gente ter uma agenda como essa aqui na capital. E isso no interior fica mais difícil ainda. O que é mais difícil, Carla? É levar a cultura para dentro das casas de espetáculo ou para a rua? Às vezes eu acho que já a expressão de levar a cultura, ela é complicada, porque a cultura está acontecendo, inerente à vontade, né, de quem produz, ela está acontecendo e está se produzindo de todas as formas em todos esses lugares. As duas coisas são muito complicadas. A gente não pode pensar que porque um projeto ele acontece na rua, o Arthur Moreira Lima acabou de colocar um caminhão na Central do Brasil, abrir o caminhão e ter um piano de cauda e tocar para quem estava pegando o trem no final do horário de rush no Rio de Janeiro. Isso é tão complicado como certamente fazer uma produção, botar dentro de um teatro e tudo. As duas coisas são complicadas. O que eu acho que nos agrava aqui no estado são, primeiro, as distâncias, né? É a divulgação de que muitas coisas que estão acontecendo são processos artísticos. É isso ser colocado para a comunidade, com certeza. Carla, a tua formação foi toda no Rio, né? Acho que, se eu não me engano, você se formou inclusive na Unirio, não é isso? Fez parte do grupo Oicoveva, que trabalhava com teatro antropológico, conheceu e levou o teu trabalho para outros países junto com o grupo, né? E de repente optou em voltar para o Acre, que é a tua terra. Eu acredito que na hora que você faz essa opção, você também está abrindo mão, como artista, de estar num eixo que é muito mais fácil de você ter contato com o que tem de novo acontecendo na arte, né? Com novos grupos, novas linguagens, enfim. Como é que você lida com isso? Eu acho que primeiro a gente tem que entender que essas pessoas que também estão produzindo e dentro de um eixo Rio-São Paulo, às vezes estão dentro de
aquelas que a gente conhece, vamos dizer, nacionalmente, estão dentro de um grupo pequeno. Porque também no Rio, também em São Paulo, também nessas grandes cidades, tem as pessoas que estão fazendo trabalhos à margem, um pouco mais alternativos, e aí alternativos não quer dizer com qualidade duvidosa, mas alternativos à grande mídia, com muita qualidade, próximo das pessoas. E vir para cá é tão complicado, é tão delicado como está lá. Especialmente, eu acho assim, eu volto da onde eu vim, então eu volto para a minha origem. E eu volto para um encontro com aquilo que eu convivi pouco. Eu volto para me conhecer também como artista, né? Quando a gente se volta para cá e volta qualquer artista para da onde ele veio, ele está voltando para a sua origem. Ele está fazendo um encontro consigo mesmo. E aí isso para mim me estimula como artista. Sem dúvida, eu olho e cada vez mais eu me instigo pela possibilidade de sair pelos municípios, de andar nos seringais contando histórias, de estar vendo que as pessoas, como a gente estão fazendo, estão produzindo, estão pensando, que impacto isso causa nelas. E mais, permitir que, às vezes eu digo que o olho de quem está nas cidades grandes, ele está viciado. Ele já viu tanto que parece que ele precisa ver além. E às vezes é tão importante quanto isso fazer um espetáculo para um olho que está começando a ver, começando a vislumbrar, né? E que de repente cria brilho. Então eu acho que as dificuldades são as mesmas. Quando você viaja? Eu sinto isso, e que às vezes isso acontece com uma coisa simples, não precisa ser um espetáculo de teatro. Às vezes um músico cantando, às vezes uma contação de história. Aproxima tanto as pessoas, porque às vezes elas se veem em um ato que parece tão banal, ou cotidiano da vida delas, e quando elas falam, nossa, isso está num palco, ou isso pode ser apresentado. Eu acho que essa possibilidade desse encontro, e que se mostrar que os processos artísticos, que a cultura, elas fazem parte do ser humano, elas não estão fora. Carla, você já falou aqui pelo menos umas 3 vezes na contação de histórias, né? Assim, é visível essa paixão que você expressa por contar histórias. Qualquer pessoa pode contar histórias? Eu acho que qualquer pessoa pode. Aliás, acho que qualquer pessoa conta histórias, na verdade. Não as tuas histórias. É porque, assim, acaba que quando você começa a se aproximar... Eu tenho uma relação que é muito forte com a literatura, assim, para mim. O ato de contar histórias também está ligado com o ato de ler. Então, isso, de alguma maneira, a gente conta algumas histórias populares, mas a gente também conta... Vai se alimentando. Vai se alimentando. Então, esse encontro, eu acho que qualquer pessoa pode. O que faz um bom contador de histórias? Um bom contador de histórias? Delicado de responder isso. Eu às vezes acho que é quando ele coloca o coração na história, colocar o sentimento. Porque quem assiste ouve a história, mas sente a emoção do que está sendo contado, viaja nisso. Né? Às vezes a história do quem lê viaja, quem assiste viaja. É a possibilidade do que você faz como arte, fazer com que a pessoa viaje. No mais simples, seja num aquilo que parece ser só o esboço de um quadro, numa história que está por ser terminada. E na história o que eu acho legal é que você pode contar agora, aqui. A gente para e vai contar uma história. Pode ser? Pode. E ao mesmo tempo a gente não precisa do grande aparato, né, que às vezes o mundo artístico acabou criando grandes aparatos, né? E aí quando você está sem os grandes aparatos, parece que você não vai ter condição de fazer bem feito. E é o contrário. Os grandes aparatos, eles só servem se eles realçam o que tem de mais simples, que é o ser humano. Carla, você disse agora há pouco que é uma pessoa que lê muito, né? Que a literatura influencia muito o teu trabalho. E eu estava me lembrando que Umberto Eco tem numa das palestras que ele deu em Cambridge, que acabou sendo publicada no livro 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, ele dizia que tem que haver um acordo silencioso entre o leitor e o escritor, né? E nesse acordo, o leitor teria que estar aberto para acreditar naquilo que o escritor está contando, está narrando, por mais esdrúxulo, maravilhoso que seja. Isso explica o fato de que adultos, né, ficam fascinados com as histórias, por mais inverossímeis que elas sejam. Acontece isso? Eu acho que isso acontece, às vezes, até quando você não quer. Eu já tive a oportunidade de passar por situações, às vezes, em que um contador começava a contar uma história e, por algum motivo, tinha alguém na plateia disperso, ou conversando, ou, de repente, a pessoa vai ouvindo e ela vai se chegando e, quando vê, ela está no meio
do que está sendo apresentado. Então, eu acho que, na verdade, esse pacto, ele acontece até sem você querer. Às vezes, até quando você menos espera, você compactou. Você não chega e diz, vou fazer um pacto. Você é levado a, né? Por isso que eu digo, esse ato de verdade que o contador coloca, esse ato de sentimento que ele coloca na história, naquele momento, ele leva a, ele te puxa. Quais são tuas referências como atriz? O que orienta a Carla atriz? As leituras, os diretores? O que te comove? O que move? O que alimenta o teu trabalho? Se tem uma coisa que eu leio, eu tenho até hoje, acho que vou ler a vida inteira. E foi talvez a primeira literatura de teatro que eu li um pouquinho antes de entrar na faculdade, mas eu gosto demais dele, que é o Stanislavski. Eu gosto muito de ler toda a obra do Stanislavski e o processo de criação que ele se propõe no trabalho dele me estimula, me alimenta. Agora, de ver, e aquilo que me emociona e aquilo que me motiva muito, são os autores latinos, são os encenadores latinos. E aí eu posso dizer assim que eu tenho essa relação muito mais estreita com a América Latina e faço questão de preservá-la e de conservá-la, assim, porque acho que ela reflete muito mais um pensamento próximo a uma ideia do que é popular ou do que se aproxima das pessoas. E aí a gente não pode deixar de falar do Santiago Garcia com o La Candelária, a gente tem que falar do José Ascani no Peru, a gente tem que falar do trabalho que o César Brito está fazendo, a gente tem que falar dos grupos cubanos que estão desenvolvendo trabalhos excepcionais, a gente tem que falar dessas coisas todas. Claro, ninguém vai esquecer nunca que o Teatro do Soleil, com a Ariane Michikine, é uma referência de todos nós, que o Jerzy Grotowski, Em Busca de um Teatro Pobre, é uma referência para todo mundo. E, claro, o próprio Eugênio Barba, sem dúvida. Eu vou querer saber depois de você, Carla, por que é tão difícil para a gente aqui que está no Brasil conhecer esse teatro que você está falando, mas isso depois do intervalo. O Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas logo, logo a gente volta. Fica com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com a atriz, diretora de teatro e contadora de histórias, Carla Martins. Carla, você estava falando no bloco anterior da tua admiração pelo teatro que é produzido aqui na América Latina, né? E eu fico me perguntando o seguinte, nós aqui no Brasil somos um país também latino-americano, né? Aqui no Acre fazemos fronteira com um país, com o Peru e a Bolívia. No entanto, a gente conhece já um pouco da música que é produzida na América Latina, um pouco do cinema que se produz hoje na América Latina. E o teatro, não, né? Por que é tão difícil para a gente conhecer esses autores, esse teatro que você admira e estava falando tanto? É a própria dificuldade que se tem dos deslocamentos, por exemplo, das companhias de teatro, dos grupos de teatro. A gente tem uma dificuldade enorme de, por exemplo, transportar um grupo de teatro aqui da própria América Latina para cá para o Brasil. As nossas distâncias são grandes. Claro, eu acho que deveria haver um pouco mais de boa vontade, um pouco mais de interesse dentro do nosso próprio país. Agora, a gente tem um problema que o nosso país não fala espanhol. Nós somos o único país latino que a gente não fala espanhol. E é uma barreira a língua, né? Com certeza. Então, um espetáculo de teatro não dá para você botar uma legenda, não dá para ser com uma música que você frui. Não, você precisa entender. Ou você pode até dizer, nossa, que bonito, você precisa entender. E aí a gente tem uma barreira concreta, que é a língua. Carla, voltando agora um pouco para o nosso terreiro, né, que é o Brasil. A gente vive hoje um momento de busca, de retorno muito grande na questão da cultura popular, né, nas manifestações que vêm das raízes do povo, né, nordestino, até da própria Amazônia mesmo. E isso a gente nota na música, a gente nota também no cinema, enfim. Você acha que isso também tem acontecido no teatro? Tem havido essa procura pelo que é raiz? Eu acho que sim, acho que está tendo uma necessidade de encontro aí, um compasso coletivo, né? Conjunto dentro das artes, de uma retomada do que nós somos. E eu acho que isso não é uma tendência
aqui do Brasil. Eu acho que isso tem acontecido mundialmente. Recentemente a gente começa a perceber que os encontros, por exemplo, que está vindo de muito forte, está vindo as coisas da África, estão vindo as coisas da Índia, e está vindo uma retomada, eu acho, daquilo que é feito mais próximo, mais em sintonia com o meio ambiente daquele que produz, entende? Onde é que o Acre entra nisso? Onde é que o Acre entra nisso? Bem, aqui eu acho que não dá para a gente escapar de falar aqui das nossas tantas etnias indígenas, das 13 que existem, com suas músicas, né, da retomada que eles estão tendo, do encontro que nós acrianos estamos fazendo com isso, de alguma maneira, né, de nos reencontrarmos, aqui mesmo na televisão, de nos reencontrarmos com as imagens dos nossos índios, desse nosso reencontro. Isso, de alguma maneira, te obriga a falar de ti. Quando eu digo te obriga, não é que isso amarre a produção artística, mas o que está se produzindo artisticamente, ele é um reflexo do que se está vivendo. Ainda que você esteja fazendo montagem de um texto do Shakespeare, se eu for montar ele agora. Onde é que entra essa cultura acriana, essa cultura assim, amazônica? Ela inspira o teu trabalho? Inspira, Vássia. Eu posso dizer, primeiro, que as primeiras histórias que eu contei quando cheguei aqui no Acre eram do Hélio Melo. Né? O Beto Rocha me entregou o Histórias de Arapixi, que é a história do seu Hélio que eu mais contei, e vamos dizer, foi a história pela qual fiquei conhecida aqui no Acre, e me disse, olha, esse aqui é o Hélio Melo. Eu não conhecia o Hélio Melo. E passei um tempo contando algumas histórias dele sem conhecer, e ele morando bem aqui. Né? Então, assim, esse encontro, o meu pessoal, depois quando eu fui trabalhar no Seringal, que eu escutava as histórias que o pessoal contava no Seringal, e aí ficava pensando e elaborando, dizia, como é que eu conto isso de volta para as pessoas? Né? O que grau de interesse isso gera nas pessoas? Porque não chegar no Seringal e contar uma história banal, não tinha que contar algo que tivesse a ver. E aí foi quando eu fui me voltando para as histórias amazônicas, o interesse que eu tenho nos mitos aqui da Amazônia, que é uma coisa que me motiva, a maneira de se contar as histórias do Hélio Melo, porque algumas, principalmente as de pessoas, são muito emocionais, né, das tragédias de quem veio para o Seringal, que a história de Arapixi, independente de qualquer coisa, é uma história triste, ela tem um final triste para a mulher do Seringal, mas assim, de contar a gente e criar esse interesse, me estimula muito que a pessoa que está vendo uma produção artística, ela veja e diga assim, nossa, a obra de arte pode falar inclusive de mim. Não é algo que está distanciado. Né? Um pouco eu achava que isso aconteceu durante a ópera. As pessoas que viram a ópera, havia momentos de comoção de várias pessoas, e muita gente falou isso, né? Com momentos da Revolução, com uma situação, até eu digo, é complicado a gente avaliar a ópera pelos nossos olhos, porque a gente está falando de algo que nos emociona, que é a nossa história. O trecho, a chegada dos imigrantes. Chegada, é uma coisa muito que é uma coisa que forte, é muito forte, né? na vida de todos nós, né? Nós todos somos... certeza. Alguém tem um parente que netos, bisnetos e filhos de pessoas que migraram para cá. Né? E migraram, eu acredito que a gente é filho da esperança, porque quem migrou para cá, migrou com perspectiva de esperança, de uma vida melhor, de viver um momento mais feliz da vida. Então... Carla, você falou agora há pouco do Beto Rocha, né? E me fez pensar o seguinte, algumas pessoas que conheceram o Beto, que acompanharam o teatro que o Beto fez aqui, né, no Acre, acreditam que depois da morte do Beto, o teatro acreano não conseguiu encontrar um caminho novo, né? Ele não propôs nem rompeu com o velho. Você concorda com isso? Vássia, eu acho que tem duas coisas que são importantes de serem faladas nisso. O Beto Rocha era um diretor jovem, mas ele se primava por uma característica de ser pesquisador. Independente de ser uma figura polêmica, contestadora, mas ele pesquisava. Quando ele colocou o mito, né, no Histórias de Quirá, o mito Culina em cena, ele fez talvez o que nós estamos falando aqui, que as pessoas estavam iniciando esse processo de reencontro. Ele quis falar dele, sem sombra de dúvida. E ele pesquisou durante muito tempo. O Histórias de Quirá é fruto de muito tempo de pesquisa. Depois, o Beto, eu ainda fazia faculdade de teatro no Rio de Janeiro, e o Beto ia para o Rio de Janeiro e eu ia ver as coisas mais inovadoras que estavam acontecendo no teatro naquele momento.
Por exemplo, era o Gerald Thomas, que tinha feito Eletra Concreta, que era no Museu de Arte Moderna, que era um espetáculo dele. O Gerald Thomas é muito cerebral. Então, e o Beto dizia, vamos ver o Gerald Thomas. Então, assim, ele se primava por uma necessidade de saber o que se estava produzindo. O Beto Rocha falava no Bob Wilson, o Beto Rocha falava no Grotowski. Então, quer queira, quer não queira, além de pesquisador, ele se informava. E eu acho que falta isso, falta formação, falta a curiosidade, né? Falta a possibilidade de ir atrás, de se produzir mais, e aí se produzir mais desse ponto de vista, né? De uma pesquisa, o que eu vou produzir, e formação. Precisa ler muito, a gente tem que estar muito ligado, porque esse meio, ele está em constante renovação, tem um monte de gente passando, tem coisas novas surgindo, e cada vez mais existem os casamentos, o teatro cada vez mais se envolve com a música, se envolve com o cinema, se envolve com as tecnologias, enfim, com tudo isso. Claro, tudo isso só serve se o foco é a pessoa. Então eu acho que o segundo ponto maior é a formação. Precisa de formação. Não adianta, porque a gente vive aqui no Acre. E a gente vive longe, a gente vive fora. A gente está à parte, a gente está todo o tempo tendo que fazer as pontes. Então, se a gente não estiver fazendo todo o tempo as pontes, e vendo, e lendo, e se informando, e não se fechando o nosso umbigo, porque às vezes se fecha no nosso umbigo, e o nosso olho ele vê pouco, ele se vicia, e quando ele se vicia, ele pode se tornar, inclusive, medíocre. Além disso, o Beto Rocha, por exemplo, quando faleceu, o Adzabá tinha 10 anos. Quer dizer, era um tempo, ele passou um tempo produzindo, estudando. Você vê que ele montou o Galvez, depois montou a Serpente numa versão dele, depois ele entrou para Histórias de Quirau, Figuras de Papel, Os Sonhos, que já eram outras, já era um teatro onde ele se baseava muito mais na imagem, na figura, do que no texto, do que no que era falado pelos atores. Então havia uma pesquisa dele. Você está falando muito da coisa da formação. O que você acha, assim, o que você considera fundamental na formação do artista? Curiosidade. Artista que não é curioso, artista que não produz pensando na possibilidade, que o olho dele não pisca e não está querendo ver o que está à sua volta, e ao mesmo tempo consegue ter um olhar super afiado para o que ele produz, para a produção dele, a própria, e também humildade e autocrítica. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes uma crítica e aí um comentário, e que pode vir do lugar mais simples, sabe? A pessoa que com o menor grau de formação, mas com uma ingenuidade que é essencial, porque a ingenuidade muitas vezes é essencial para a avaliação de uma obra de arte. Uma pessoa que não tem isso, um artista que não tem isso, que não está aberto, que não tem essa humildade, eu pessoalmente acho que está fadado a cumprir apenas superficialmente a nossa função de artista, com certeza. Carla, você acha que o brasileiro, de uma maneira geral, ele está mais aberto a aceitar a arte que vem da cultura popular, né? O artista que trabalha sua origem, suas raízes? Porque eu fico pensando assim, nós temos, por exemplo, artistas como Antônio Nóbrega, né? Que trabalha toda uma questão cultural que vem da sua vivência do Nordeste, de Pernambuco, enfim. Mas é um artista que é dançarino, é músico, enfim, estuda muito, tem muita pesquisa. Como é que fica a aceitação no caso do artista que de repente não tem toda essa formação e que trabalha a cultura popular, a sua raiz? Eu acho que existe, a gente não pode esquecer que, por exemplo, um Antônio Nóbrega, ele vai beber naquilo que é na fonte mais popular. E o Antônio Nóbrega é fruto de um quinteto armorial, que é fruto de uma presença do Ariano Suassuna e de uma intervenção do Ariano Suassuna numa perspectiva de divulgação dessa cultura nordestina e aí bem especificamente a pernambucana, né? E eu acho que tem esse espaço. Agora sim, tem um espaço para aquilo que é refinado, que é o Antônio Nóbrega, sem dúvida, porque quando a gente está falando do Nóbrega, a gente está falando de alguém que chupou lá na fonte e que é refinado. Assim como tem espaço para um mestre salustiano, como tem espaço para a dona Selma do Coco. Lia de Itamaracá. Lia de Itamaracá. Eu acho que já se quebrou o parâmetro de que o popular é de um jeito e o erudito é de outro. Eu acho que já se quebrou. Eu acho que a plateia está cada vez mais aberta
a ver tudo. A ver tudo com os mesmos olhos ávidos. E aí a gente tem que deixar muito por conta dele. Ele dizer aquilo que me interessa mais, aquilo que me interessa menos, mas tudo aquilo me interessa. Eu acho que a fonte do popular ela é inesgotável. Carla, a gente tem hoje como ministro da Cultura, né, um artista, né, um grande artista, que é o Gilberto Gil. E eu fico pensando assim, você hoje também está ocupando um cargo de gestão, né? Você trabalha na Fundação de Cultura Elias Mansur. E está ajudando a executar e a pensar as políticas públicas para a cultura, né? É difícil para um artista estar ocupando um cargo como esse? Vássia, é bastante difícil, porque às vezes se abre mão de algumas coisas, mas eu sempre tenho muito claro uma coisa, para que alguém esteja produzindo, para que alguém esteja com condições de estar fazendo e estar fazendo com qualidade, precisa ter alguém sentado, preenchendo papéis, projeto e burocracia. Então eu penso muito nisso e acho que tem um aprendizado enorme do lidar com o outro, do entender todo o contexto social que a gente vive e a história de pensar a cultura como um todo aí, do Estado, do país e do mundo. Eu acho que todo mundo está pensando isso. Tem um artista que está produzindo fechadinho lá no galpão dele, ele está produzindo pensando nisso. Mas é muito importante saber que para que aconteçam várias outras coisas, para que as possibilidades dos artistas mostrarem seus trabalhos existam, precisa ter alguém sentado atrás de uma mesa. E isso não quer dizer que ele deixou de pensar como artista, ou deixou de produzir, e que por um momento você fez só um parêntese. É só um parêntese. Mas você continua sendo artista, você continua pensando, você continua produzindo. Assim penso eu, por isso que eu não deixo de contar a história. Nunca. Qualquer lugar onde tem uma oportunidade, alguém fala contar uma história, eu digo, essa é a única, essa eu posso estar fazendo todo o tempo. Por isso que eu falo tanto de contar a história, porque às vezes em alguns momentos eu falo, ai, que droga esse negócio de preencher papel e fazer projeto e a dificuldade que às vezes as relações, eu falo, não, mas eu vou contar uma história, não tem problema, porque eu posso contar aqui, sabe? Que a gente para aqui, quando acaba, diz, vamos contar uma história aqui no estúdio, e a gente passa 5 minutos ouvindo uma história. É possível, assim como é possível parar numa praça e fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente não perde a dimensão. Eu não deixei de ser artista. E isso é rápido, né? Eu deixei, claro, dirigir espetáculos um tempo, mas daqui a pouco eu volto. E assim, volto talvez com mais consciência do que eu preciso e de quanto eu preciso de quem está ali atrás da burocracia, atrás da mesa, para que o que eu estou fazendo possa chegar mais perto de quem muitas vezes não teria acesso se não tivesse alguém ali sentado e pensando. Isso eu acho que é fundamental. É essa possibilidade que a gente tem, de se colocar no lugar do outro. Eu sempre gosto de dizer isso. O que é que eu faço quando eu me coloco no lugar do outro? E aí, esse é o momento. Eu me coloquei no lugar do outro. Bom, Carla, a gente vai ficando por aqui. Eu adorei essa conversa com você e vamos esperar que você volte a dirigir logo o espetáculo, né? Tomara que eu volte a dirigir. Mas eu continuo por aí, contando histórias. Com certeza. O Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você, dos 22 municípios acrianos, uma boa noite e até o próximo programa.